eu sou um católico progressista, um católico conservador, um católico tradicionalista. E aí fica uma confusão e ninguém consegue entender mais o que dentro dessa Sim. salada toda. Eu queria tua ajuda pra gente tentar, então, compreender o que se passa, Luca. Não, ótimo. Cara, acho que essa é a dúvida de milhões aí, né? O pessoal me chama muito perguntando sobre isso, e eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro, você já deu uma pista, que é o quê? Quando a gente usa esses termos, conservador, progressista, para falar de alas ou grupos, movimentos dentro do catolicismo, nós não estamos necessariamente falando de política. Tá? Isso precisa ficar claro. Evidente que isso tem um reflexo no comportamento político, né? Mas não é essencialmente política, tá? Então, assim, se você perguntar, por exemplo, para um grupo tradicionalista o que ele acha do Bolsonaro, né? Eles vão tratá-lo, e eu falo isso com tranquilidade, eles vão tratá-lo tão mal quanto tratariam um Lula, Certo. né? Então, isso não reflete exatamente como a política brasileira é. Mas é análogo a isso, né? No comportamento quase partidário, a gente tem uma expressão no Sul que eu acho maravilhosa pra falar sobre isso, que é grenalizar as coisas, né? Tudo é Grenal. Então, se você é Grêmio ou você é Inter, né? Isso reflete também dentro da igreja, por que não? Mas quando a gente usa o termo conservador ou progressista, a gente tá falando de visões teológicas. A gente tá falando da visão que a pessoa tem sobre dado revelado, encarnação do Nosso Senhor, eclesiologia, né? Então a natureza da igreja, dos santos e principalmente, aqui sim, que reflete na política, doutrina social. Então, são essas coisas que, todas elas juntas, que vão determinar uma determinada ala dentro da igreja ou não, né? Então você vai ter uma ala dentro da igreja que vai ser conservadora, mas ela condena a direita política. Você vai ver isso. Então, seria o que na política se chamaria de extremíssima direita, que na verdade não tá no escopo direita e esquerda. Então, isso precisa ficar claro para as pessoas. O comportamento reflete na política, ele é análogo à polarização que a gente tem dentro da política, né, no Brasil. Ele foi causado muito por causa disso também, Sim, dessa mentalidade influenciou, né? política, influenciou completamente, né? Ainda mais no imaginário brasileiro, que esse Brasil tá um caos tão grande, né, que meio que não tem saída, as pessoas cada vez vão mais pros extremos, assim, né? Exatamente. Então, isso sem dúvida influenciou, né? Causou de certa forma, mas o termo em si não necessariamente significa essas coisas, né? Isso Ah, é e bem importante. é interessante que você usou o exemplo aí das torcidas, né? Você vê que parece que tá dentro do ser humano É. o fato de pertencer a um grupo que seja oposto a outro. É, Pra você ver o sucesso do futebol, porque eu sou contra aquele grupo, pertenço a esse, mas tem que ser contra um outro. exato. Você vê nas redes sociais a todo tempo isso. Se alguém se posiciona radicalmente para um lado, ele atrai de fato um público ali que o abraça, É. mas ele tem que se posicionar também completamente contra um outro. Tá na natureza humana, mas não deveria estar. É. É a ferida do pecado original. Né? Porque o que é o diabo? É aquele que divide. Né? Então, assim, né? Parece natural, a gente diz natural, mas num sentido análogo. Natural no sentido, não que tá na natureza do homem, mas que acontece com muita frequência, né? Sim. Em certo sentido, é a ponto de a gente chamar de natural. Por quê? Porque a gente tem essa tentação da divisão, né? Então, e isso, cara, quando você olha, por exemplo, quer ver uma coisa engraçada? Como isso soa... Como isso é verdade a ponto de coisas boas que são diversas soarem estranhas pra gente. Exemplo, vocações. Né? Ou outro exemplo, carismas dentro da igreja. Que a gente vai entrar um pouco nesse assunto também. Quando você fala de carisma dentro da igreja, cara, isso soa estranho pra todo mundo que é afetado pelo pecado original. Como assim os caras não compartilham do exato mesmo carisma que eu? Como assim, né? Como pode o cara ter um estado de vida diferente do meu? Né? E ser cristão? Então, a gente sempre quer, realmente, parece que a gente tem essa tendência, que vem da concupiscência, de dividir as coisas. Né? O ser humano é assim. E ele é assim por causa da ferida do É pecado natural original. da consequência, né? É natural, exatamente. É natural da queda. É natural depois da queda, né? Então, é natural da natureza ferida pelo pecado original dividir. Né? Então, as vestes de Nosso Senhor já estão muito divididas. Né? Essa é a verdade. E elas continuam se dividindo por isso. Então, quando a gente fala de unidade, né? Claro que a gente não tá falando de uma unidade no erro, porque a unidade tem que ser na verdade, na caridade. Sim. É claro, né? Mas existe uma certa diversidade dentro da unidade, perfeitamente, né? As vocações são isso, os carismas são isso, né? O estado de vida. E os carismas são exemplos claros disso. Mas vê que até naquilo que todo mundo admite como bom, né? Pô, é legal a igreja ter carismas e tal. Sei lá, o pessoal trabalha lá, né? Esse exemplo é muito legal, né? Assim, o pessoal trabalha lá ajudando os pobres. Eu trabalho dando aula, né? Tem diversas funções, carismas.
ninguém precisa fazer a mesma ótimo. coisa, é muito bom, essa riqueza. Mas é diabólico ao ponto de só estranho, assim, tipo, você vai fazer, os caras ficam dando aula lá o dia inteiro, entendeu? Não ajuda os pobres, né? Na primeira tentação já fala assim, ou o outro assim, os caras ficam lá cuidando dos mendigos o dia inteiro e não leem a Suma Teológica, como assim? Então, fica até nas coisas que são boas, né? A gente tem essa tendência de criar divisão. Então, como assim o cara não tá dentro da vida intelectual? Como assim o cara tá... O Frei tá lá dando a comida dele pros pobres, dormindo lá de pé descalço no meio no meio fio lá. Por que ele não tá aqui comigo, né, fazendo podcast, trabalhando com a internet, entendeu? Assim, tem essa tendência que vem justamente do pecado original de criar divisão, né? Então, falar de unidade é sempre um tema sensível dentro da igreja, especialmente hoje. Então, como o mundo tá cada vez mais dominado, né, pelo pecado, né, as pessoas, o mundo secular mesmo, né, a cidade dos homens, ela tá cada vez mais manifesta, né, pra gente. O que acontece é que isso afeta, sem dúvida nenhuma, o corpo místico de Cristo em algum grau. É claro que ele nunca jamais vai destruir esse corpo místico, né? Mas ele pode ferir esse corpo místico, que é exatamente isso que acontece com a gente. Então, essa polarização dentro da igreja, ela acontece por várias razões. Ela é causada, evidentemente, no Brasil, especialmente, pela questão política, pela questão social, pela polarização, né? Mas eu acho que o primeiro ponto você deu a pista, né? Quando a gente fala conservador e progressista, não quer dizer só político. Quer dizer realmente uma visão de mundo, né, onde inclui ali o dado revelado, o mistério da encarnação de Nosso Senhor, qual que é a natureza da igreja e, sobretudo, a doutrina social da igreja. Como a igreja deve agir na política. Isso, sem dúvidas, é verdadeiro, né? Então, mas inclui outras coisas. Então, quando a gente usa, né, termos conservadores e progressistas, esses dois termos dentro... né, para falar dessa divisão, geralmente se traduz isso como ortodoxo ou heterodoxo. Então, ou mais reto, respeitando aquilo que sempre foi ensinado, ou mais heterodoxo, destoando daquilo que foi ensinado com certas novidades, né? Então, e é aí que moram os problemas, né? Então, daí que vem a polarização. Tem gente que acha que a igreja deveria progredir, daí que vem o progressismo, né? Progredir e mudar aquilo que foi ensinado, e tem pessoas que acham que a igreja jamais poderia mudar certas coisas, né? E ambas estão certas em certo sentido. E eu vejo que os termos, eles dificultam muito a gente chegar a um denominador comum. Porque, por exemplo, assim, se você fala de um liberal aqui no Brasil, a gente vai entender que é alguém mais à direita. Bizarro. Sim. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, o liberal é alguém que... O liberal é o esquerdista brasileiro. Então não dá pra enquadrar dentro da igreja um termo que talvez está estabelecido politicamente falando em cada país, como se fosse a questão da nação toda. Então, eu acho que se a gente partir pelo pressuposto aí de que a gente tá falando de doutrina, e talvez achar um termo, então, falar assim, alguém que é mais fiel à doutrina, e a doutrina tradicional mesmo, sim. E alguém que tá tentando trazer uma novidade a respeito daquilo. Mas o interessante é que até aquele que nesses termos são progressistas na doutrina, eles têm, se for falando alguém douto, né? Ele vai estudar e vai tentar trazer uma interpretação, fazer com que querendo mostrar que faz sentido que seja assim. Que é assim mesmo, entendeu? Então, assim, não tô tendo um devaneio. Em certos casos ele vai estar certo, inclusive, né? Então, é por isso que o termo ortodoxo e heterodoxo é o mais apropriado nesse caso, né? Porque, por exemplo, você fala assim, o cara é mais liberal. Tá, o que isso quer dizer? Né? Porque, assim, fala liberal no Brasil, o cara que defende... Não é mais assim, né? Mas já foi assim. É o cara da MBL lá, o cara que vai no protesto contra o PT e tal. Nos Estados Unidos, o liberal é literalmente a menina que pinta o cabelo de rosa, vai pra frente da faculdade com a bandeira palestina, né? Assim, é aquela pessoa ali. Então, é o que no Brasil a gente chamaria de esquerdista, né? De feminista. Isso é liberal, né? Então, esses termos políticos, cara, a gente tem essa janela que vai se fechando cada vez mais, tudo vai virando extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. E aí parece que o aceitável é cada vez mais pra esquerda, né? Então, a dica que eu dou pra galera que quer realmente entender isso é: fujam dos jargões políticos convencionais quando forem falar disso. Porque isso mais atrapalha que ajuda, né? Porque daí, assim, fica uma discussão infinita dos termos. Não sei que termo que eu vou chamar, e aí você nunca chega num denominador comum, como você falou. Você nunca consegue definir objetivamente o que é de fato que você quer dizer quando você diz conservador ou quando você diz progressista, né? Então, os termos mais apropriados que a galera geralmente usa quando fala disso é realmente ortodoxo e heterodoxo. Daí não tem como errar, né? A pessoa que quer que a igreja continue ensinando o que sempre ensinou, a pessoa que acha que a igreja deveria mudar, em certo sentido, o que a igreja tem ensinado. E outra, tem umas apropriações, seja de um lado tanto do outro, que, assim, é complicado.
Porque quando você se apropria de alguma coisa, você tem uma tendência a rotular todo mundo, que não siga exatamente igual você determinou que tem que ser. Então tem gente que vai fazer alguma coisa que dê... Eu gosto muito da liturgia, muito bem celebrada, a liturgia tradicional da igreja. Só que eu tenho uma tendência a me preocupar mais com questões sociais que talvez... Então, você é isso, por conta desse ponto. Mas depois você lá na missa com rito mais enxuto, não, ele é tradicional. Então tem que arrumar um jeito pra te rotular. Se não achar, vai inventar mais um termo, tá ligado? Sim, é isso aí que tá acontecendo. Basicamente, no momento é isso. Então, assim, a gente perdeu o eu sou católico, ponto, né? Tipo, não tá suficiente, tá ligado? E agora eu sou católico tradicionalista, eu sou católico carismático, eu sou católico continuista, Você tem que ter uma série de rótulos ali para as pessoas poderem entender qual que é exatamente a sua posição. Qual que é o problema disso? Cara, qual é o problema disso pra fé do povo brasileiro? Isso não descreve a realidade inteiramente, nunca, porque as coisas não são tão simples assim. Então, assim, você pode fazer isso, de certa forma, do mais universal pro mais particular. Então, tem, assim, ó, esse tipo de pessoa que defende tal coisa, esse outro tipo que defende tal coisa. Você até consegue separar. Mas entenda que a realidade, ela apresenta muito mais nuances do que o que você consegue determinar com o conceito, basicamente, né? Então, esse é o grande problema. O problema é que ele pode passar de só uma distinção de razão. O que é uma distinção de razão, tá? Eu olhar para alguma coisa e eu dividir ou fazer uma distinção naquela coisa que só existe no meu intelecto para que eu possa entender aquela realidade melhor, tá? Mas que essa distinção não tá na coisa mesmo. Ela existe só na minha cabeça, né? Então, sei lá... Então seria um meio que você encontrou para você compreender melhor a situação. Perfeito, né? Então você pega... precisa entender ali... vou dar um exemplo bem bacana, já que a gente tá falando de conclave, né? O Papa, né? Ele é, ao mesmo tempo, chefe da Igreja Universal, líder da Igreja Universal e bispo de Roma. Não há uma distinção real entre essas duas coisas, no sentido de que é a mesmíssima pessoa que exerce essas duas funções. Mas para que eu possa entender teologicamente, né, toda a complexidade do que é ser Papa, eu faço uma distinção de razão. Eu digo assim, olha, ao mesmo tempo bispo de Roma... essa mesma pessoa, ao mesmo tempo isso e ao mesmo tempo aquilo, né? Para que eu possa entender melhor a realidade desse conceito, que significa ser essa pessoa, né? Que é o Papa Leão XIV, por exemplo. Já uma distinção real é quando a distinção não tá só na minha cabeça, né? Eu não tô fazendo isso só para eu entender melhor. Não, a coisa mesmo, ela tem uma distinção, né? Uma diferença. E qual que é o problema? Quando eu faço essas distinções... para poder compreender melhor o rebanho do povo de Deus, quem que é isso, quem que é aquilo, eu começo a cair num certo espírito de que eu acho que existe uma distinção real entre essas coisas. Uma exclusão, né? Exatamente. Então, daí que vem um certo comportamento sectário e essa tentação vai existir, porque o demônio sabe disso e vai usar disso, né? Então, é esse o perigo para a fé das pessoas hoje. A gente achar que nós estamos verdadeiramente separados uns dos outros por conta de posições diferentes, quando nós não estamos. E como sair disso, né? Porque parece que as pessoas estão cada vez mais imersas. Então mesmo. E é um baita contra-testemunho pro mundo. Sim. Pô, olha... pagão vendo isso? Muitas pessoas que estão se convertendo ao catolicismo estão escandalizadas, né? Essa é a verdade. As pessoas estão se escandalizando. Tipo, pô, cara, eu me converti ontem ali com o Padre Paulo Ricardo, entendeu? Eu tô assistindo os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Aí, pô, decidi que eu vou ir numa igreja. Aí eu chego na igreja e tal. Beleza, fui na missa. E aí, daqui a pouco, eu fui procurar alguém o pessoal no Twitter falando que o padre da minha paróquia é herege. Não, que eu tenho que ir na missa tradicional, que não... Tá, peraí, cara, o que a gente tá fazendo? Então, assim, a pessoa ela já entra na igreja saindo, entendeu? Ela já entra na igreja com esse monte de informação. E, na minha opinião, que não existe... É uma opinião dura, é triste, mas... a única instituição que pode resolver isso é a própria igreja. Porque não é o fiel que fala da igreja. Nunca foi assim. Essa é a maneira que as pessoas têm hoje em dia. Não vou citar nomes, mas é assim. A gente vê grandes instituições e grandes figuras falando da igreja, né? No sentido de dizendo o que a igreja é. Dizendo que a igreja... qual a natureza dela no momento e tal. Isso nunca foi assim. Atribuindo assim uma autoridade que não é dela, né? Quem fala da igreja é a igreja. A igreja fala sobre si para o mundo. E não eu quem falo da igreja. Eu não tenho autoridade para julgar a natureza da igreja. É a igreja quem julga a si mesmo, né? Então, o problema é que, então, quem pode resolver isso é a igreja. E isso até agora não foi feito. Então, existe ainda uma demora desses problemas que a gente está vivendo aqui chegarem lá em cima, né? Isso é natural. Mas uma hora eu acredito que a igreja vá se pronunciar sobre essas coisas, né?
e definir exatamente. Porque até lá, isso aí vai meio que continuar acontecendo inevitavelmente. Sim. O que a gente pode fazer é tentar remediar, né? Tentar falar assim, ó, pessoal, tentar dar um mapa imparcial para as pessoas, que é o que eu faço, né? Geralmente explico imparcialmente o que cada grupo acredita, nos seus nuances, por que acredita, para que as pessoas possam entender e parar de se odiar. Né? Então é isso. Acho que o primeiro ponto aí, velho. Para de se odiar. Cara, não existe. Eu não preciso odiar quem pensa diferente de mim. Exato. Não preciso. Mas, novamente, é por causa da política brasileira que é assim o negócio. Então, isso é verdade. Isso foi causado pela política, sim. Né? Então, cara, o cara discordou de mim, pronto. O cara é fascista no último. Ele transporta isso pra dentro da realidade da igreja, né? Uhum. Ah, não, o cara discordou de mim. Não, você é cismático no último. Você é herege no último, entendeu? Calma aí, cara, entendeu? Assim, você não tem autoridade nenhuma pra dizer que alguém é cismático, você não tem autoridade nenhuma pra dizer que alguém é herege. Por mais evidente que pareça, Por mais que você ache que é verdade, você pode dizer que é uma heresia material, que é um ato cismático, que é um espírito cismático, mas você nunca pode declarar alguém formalmente assim, você não é igreja, você não é magistério, né? Então, eu acho que em primeiro lugar, todo mundo, de todos os lados desse negócio, tinha que parar de discutir isso apaixonadamente. Esse é o primeiro ponto. Não se faz discussão racional com o espírito político da política moderna, né? Que é essa coisa PT-Bolsonaro, entendeu? Essa coisa assim, cara, não se discute assim. E eu sempre que eu falo dessa questão na internet, eu sempre deixo bem claro. Olha, se você está aqui apaixonadamente, se desapaixone. E aí volte aqui. Porque assim, não tem como você ter uma discussão racional com uma pessoa que já está inclinada apaixonadamente para um lado, né? A pessoa se afeta. A paixão é uma afetação, né? Não tem disposição para aprender nada, exatamente. Né? Você está afetado, você não conversa racionalmente, não aceita estar errado, não faz concessões que você precisa fazer para chegar numa conclusão, numa verdade. Então, essa falta de espírito dialético, eu diria que é o mais atrapalha hoje na prática o pessoal. Então, para fugir disso, né, o que eu faço é realmente tentar fazer com que as pessoas entendam o porquê existem pessoas que discordam dela. Não no sentido de que, por que pessoas discordam de outras, mas quais são as razões que levam um tradicionalista a ser tradicionalista? Uhum. Quais são as razões que levam um carismático a ser carismático? E acho que explicando isso melhor, né, quais são as razões que levam um progressista a ser um progressista, heterodoxo ou herege, enfim... Eu acho que explicando isso melhor para as pessoas vão ver que as coisas não são tão simples. Que as pessoas têm verdadeiros motivos para acreditar nas coisas que elas acreditam. E eu acho que, em grande parte, isso tira essa coisa do... Não, quem discorda de mim é um animal irracional. E isso faz com que as pessoas parem de se odiar. Então, é basicamente isso que eu tento fazer. Não sei se sinceramente, não sei se é a melhor... melhor approach, né? Não sei se é a melhor, assim, forma de fazer isso, mas é a forma que eu encontrei com a minha experiência, né? De explicar para os caras, não, todo tradicionalista é advocantista. Não, calma aí. Né? Tem diversos... Os caras não concordam entre eles, cara. Calma aí, né? Então, tem vários nuances importantes aí. Todo carismático, ele tem uma fé sentimentalista. Negativo. Você vai no grupo de oração, você vai ver pessoas estudando catecismo, doutrina da igreja, documentos da igreja. E o movimento carismático tá num caminho de cada vez mais caminhar para cada vez mais indo para isso. O movimento carismático não se reduz a grupo de oração, né? Exatamente, né? Então, assim... são muitos ambientes que são diversos, né? Então, assim, cara, existe explicação para tudo, né? Eu tenho a minha própria posição, evidentemente, mas eu acho que grande parte da confusão está em não parar para escutar os que discordam de você. Se desarmar, né? Se desarmar, né? O Papo falou sobre isso.